Olá, irmãos, queridas famílias da comunidade de vida, namorados, noivos que estão aqui também presentes nesse momento de formação. Eu dou as boas-vindas para todos vocês e é com muita alegria que hoje nós vamos partilhar um tema que vai nos fazer um convite a erguer os nossos olhos para o alto, viver da fé dentro dessa dimensão do chamado, quanto famílias dentro da comunidade de vida. O nosso tema de hoje é educar-se e educar na fé para a tomada das grandes decisões. É um tema que vai exigir de nós uma certa compreensão do que seja a verdadeira fé. E, ao mesmo tempo, é um tema urgente, considerando todo o contexto que vivemos em relação ao mundo, em relação à igreja, em relação à própria comunidade, aquilo que nós tocamos e sabemos que temos vivido quanto comunidade. Então, esse tema de hoje vai nos levar a essa dimensão da educação na fé e da tomada das grandes decisões. O tempo urge e é necessário. As fontes base para a nossa formação de hoje é a palavra de Deus, o catecismo da igreja, a patrística, comentários de São Tomás de Aquino, a nossa espiritualidade, né, os nossos estatutos e escritos, a revista Escuta. Então, nós vamos tentar caminhar aqui juntos. Eu gostaria muito de não estar gravando, na verdade, essa formação, mas estar com vocês online, a fim de interagir um pouco mais e também de, no final, talvez, termos aí um pequeno momento de partilha. Mas vamos lá, vamos ficar com o que a providência de Deus nos reserva e também eu me coloco à disposição, né, para aqueles que queiram, talvez, enviar alguma mensagem, dando um retorno, tá? Então, vamos lá. Todos juntos, na mesma estrada vamos, e até aqui o Senhor nos ajudou. Nós vamos começar com um evangelho que é muito caro e muito rico para nós, porque fala de nós. É base da nossa espiritualidade, que é João 20:19. Eu não vou aqui ler para vocês João 20:19, não por descrédito, mas por questão de tempo, tá? Temos pouco tempo para conseguir chegar aqui onde temos que chegar, mas nós todos conhecemos muito bem essa palavra, já ouvimos inúmeras pregações dos nossos fundadores e irmãos que foram pregando para nós sobre essa dimensão aí do ressuscitado que aparece aos discípulos, que desfaz a voz da experiência de Tomé, em todo esse contexto aí que nós já ouvimos falar muito. Mas hoje, nós vamos começar com essa palavra e vamos fazer um link dessa palavra com a questão de um comentário, né? Quando São Tomás de Aquino, ele se interroga sobre a maneira como os apóstolos, eles viam o ressuscitado, ele vai usar uma expressão rara nos seus escritos. E rara por quê? Porque em tudo que ele escreveu, se não me engano, né? Em tudo que ele escreveu, somente 2 vezes ele vai utilizar essa expressão. Essa expressão que diz oculata fides, que em latim significa, em latim habitualmente, significa ver com os próprios olhos. Oculata fides. E vejam bem, no decorrer da história, monges que se debruçaram, né, sobre essa expressão de São Tomás de Aquino e sobre o que ele escreveu em relação à fé, em relação a essa maneira de ver o ressuscitado, né, nessa dimensão da nossa fé,
eles vão pegando e fazendo esse estudo, e eles chegaram a uma conclusão em relação a essa expressão usada por São Tomás, oculata fides. Nós podemos resumidamente dizer que é ter uma fé que tem olhos e olhos que tem fé. Ter uma fé que tem olhos e olhos que tem fé. Adquirir uma fé que tem olhos e olhos que tem fé. E vejam bem, a fé em João 20:19, ela está associada a uma percepção visual, a uma percepção do tato. Os olhos que viram eram olhos de carne. As mãos que tocaram eram mãos de carne. Existe aqui uma conotação de percepção pelo tato de Tomé que traz uma necessidade de certezas. Os sentidos dão isto ao homem, ao ser humano, sobretudo o tato. Dão ao homem a necessidade de certeza. Os apóstolos também tinham essa necessidade. Mesmo depois que Jesus apareceu, eles tinham necessidade de certezas. Mesmo quando Jesus estava no meio deles, eles tinham necessidade de certeza, mesmo antes da morte. Os apóstolos, nessa passagem de João 20:19, principalmente Tomé, ele precisava, para que existisse uma certa assimilação de que Jesus estava vivo e era ele, de fato, que se colocou ali, precisava, sobretudo Tomé, precisava de uma ajuda divina para estar à altura daquilo que ele via. A mesma coisa os apóstolos, eles precisaram de uma ajuda divina para estarem à altura daquilo que eles estavam vendo. E o que eles estavam vendo? Eles estavam vendo o corpo de Cristo, que viram sofrer ressuscitado. Eles estavam vendo a glória de Deus. Eles estavam vendo vida na morte. Eles estavam vendo luz nas trevas. Eles estavam vendo esperança no desespero e no medo. E os apóstolos, eles não iam crer com os olhos carnais. Tomé não ia crer com esses olhos carnais e esse tato, sem que não existisse essa ajuda divina. O corpo de Cristo era um corpo glorioso. E vejam bem, a proposta da tradução oculata fides é ver através dos olhos da sua fé. Possuir uma fé que tem olhos e ter olhos que possuem a fé. Talvez eu tenha usado a palavra mais correta, possuir, né? Possuir uma fé que tem olhos e ter olhos que possui a fé. Então, não está, irmãos, no domínio daquele que vê criar o que está vendo.
O que se está vendo não é criado por aquele que vê. É fato. E o que isso tem a ver com as famílias na comunidade de vida? Vamos mais adiante. A ressurreição, a vida na morte, a razão humana por ela mesma, ela não entende. Ela não pode assimilar a morte, porque a morte é estranha ao homem, porque o homem não foi criado para a morte. A razão humana, ela não absorve, é insuficiente, se torna insuficiente. Por isso, é necessário essa ajuda divina. E a patrística, e aqui eu aconselho aquelas famílias e aqueles namorados e noivos que não têm hábito ou que deixaram o hábito de ler a patrística, é muito importante, porque traz muitas respostas de Deus para nós. A patrística, existe nela um comentário de São Gregório que fala também sobre os discípulos de Emaús, né? Diz que o Senhor quis se dar a conhecer de forma muito externa ali para os discípulos, né? Mas ao mesmo tempo que ele se colocou daquela forma, diante dos olhos do corpo, ele também operava nos olhos do coração. É isso que São Gregório comenta. Diz que Jesus se manifestou, né, aos olhos carnais dos discípulos, o viram externamente, né, porque a única forma de assimilação humana é algo externo, é que eu primeiro veja, que eu primeiro toque, para que eu assimile possibilidades, para que eu assimile certezas. Então, São Gregório diz que era a única forma do agir divino, era que Jesus aparecesse, para que os olhos vissem, os olhos humanos, os olhos da carne vissem, e o Espírito Santo trabalhasse no coração dos discípulos. Ou seja, é pelo Espírito Santo que os discípulos encontravam, e nós também, sentido naquilo que eles estavam vendo, naquilo que viam. Eles encontravam força, encontravam razão, eles compreendiam melhor algumas colocações de Jesus a partir do momento em que o próprio Espírito trabalhava no coração. Sobretudo colocações e realidades que seriam, dentro da dimensão da razão humana, impossíveis, como os milagres, por exemplo. E aqui nesse contexto, apresentado para vocês, né, dentro desse oculata fides, desse possuir, né, uma fé que tem olhos e ter olhos que possuem a fé. Aqui nesse contexto que eu apresento, não é somente aqui encontrar um sentido psicológico, um sentido sentimental, uma realidade afetiva, subjetiva, sem aqui querer diminuir nenhum aspecto dessas dimensões, mas é muito mais do que isto. É muito mais encontrar sentido que as linhas terapêuticas dão. É muito mais do que entrar no termo ressignificação que a psicologia propõe. É muito mais do que isso. E o que é? É aquilo que vemos em Hebreus 11, 1. Convicção das coisas que não se vê.
É isto o oculata fides. É isto possuir uma fé que tem olhos e ter olhos que possuem a fé. Convicção das realidades invisíveis. Por isso não depende daquele que vê criar o que está vendo. E o que eu quero dizer com isto? É que os acontecimentos, as circunstâncias, são provocações, são interpelações para que cresçamos na fé, para amadurecer a fé e para a tomada de grandes decisões. Porque, irmãos, o objeto da fé é algo que eu não vejo. Nenhuma decisão na fé, ela é tomada a partir do que eu vejo. Talvez assim, no âmbito, nessa dimensão temporal. Porque o objeto da fé é algo que eu não vejo. Ou seja, o que eu estou vendo aqui nesta dimensão temporal, efêmera, nessa dimensão transitória, é adubo, é alimento para crescer na fé. Porque o que eu tenho que ver é para além do que o que esses olhos veem. E aqui eu entro na nossa dimensão. Os noivos, namorados que namoram, né, ainda, e os noivos que estão caminhando para o matrimônio, e as famílias que aqui estão. Eu vou ser bem realista nesse momento. Olhando para Jesus, dizendo sim à vontade do Pai para seguir o seu caminho, para subir ao Calvário, Jesus não estava ali ardendo de amor pela cruz. Ele ardia de amor pela vontade do Pai, pela vontade ali do Pai, do amor pelo povo, do amor pelos homens. E nós não vamos muitas vezes arder de amor pela cruz. Namorados, vocês não vão arder de amor pelo namoro à distância, que é desafiante. Vocês não vão estar ardendo de amor pelas propostas formativas no caminho. Noivos, vocês não vão estar ardendo de amor no caminho de preparação, onde hoje a comunidade, através do setor família, vai caminhar de forma mais estreita para seguir as orientações que a igreja pede. Nós, famílias, casados, nós não vamos muitas vezes arder de amor pelas vias que temos vivido até aqui, pelas realidades que vivemos no contexto da nossa casa comunitária, com estes irmãos, no contexto da missão onde nós nos encontramos. Nós não vamos arder de amor pelos apostolados a nós confiados. Não vamos arder de amor, sobretudo, quando os nossos filhos estiverem vivendo realidades que para nós parecem mais desafiadoras. Nós não vamos estar ardendo de amor muitas vezes por muitos caminhos propostos pela comunidade. Mas a questão é estar ardendo de amor por Cristo, pela vontade de Deus, pelo Cristo e pelo caminho da vida missionária em vista da igreja e desta vocação no mundo, Aqui exige fé, de fato. Aqui exige amor a Deus. Aqui exige amor aos homens. Esse externo aí de Jesus subindo no Calvário, que vemos na vida dele, nós podemos dizer que é cruel. É cruel esse externo. E aqui nós chegamos
ao tema proposto. Educar-se e educar na fé para a tomada das grandes decisões. O que fazer então? Quando devemos crescer nessa dimensão de nos deixarmos educar por Deus, pelas vias da vocação que o Senhor nos chama, pelas vias que a missão onde eu estou inserido me propõe, na cultura que me propõe. E o que fazer? A primeira coisa. Ponto 1. Suplicar a graça de um amor, suplicar ao Espírito Santo, a graça de um amor que é capaz de provas. De um amor que é capaz de sofrimentos, de um amor que é capaz de esperas, de um amor que é capaz de paciência. Como podemos educar na fé os nossos filhos para os casados? Quem namora, como pode você educar na fé outros namorados? Quem é noivo, como pode você educar na fé outros irmãos que não chegaram até o noivado até agora? Como pode isso acontecer se eu mesmo não me deixo educar por Deus nesse processo? Se eu não me abro a essa educação divina, que esses olhos carnais, por eles só, não veem sem a ajuda divina, sem a ajuda do Espírito Santo. Possuir uma fé que tem olhos e ter olhos que possuem a fé, não é possível sem o Paráclito. E vejam bem, uma questão de olhar para aquilo que não passa. É ter convicção de um amor que não acaba aqui, de uma vida que não acaba aqui. Eu não sei o que está acontecendo hoje na sua vida, na sua família, na sua casa, na sua missão. Eu sei o que está acontecendo na minha vida. E vejam bem, uma coisa é certa, esse externo aí e esse externo meu é necessário a mim e é necessário a você para tomadas de grandes decisões e para o deixar se educar na fé. E o que é educar, né? Nós já sabemos, talvez muitos de nós pregamos já sobre isso, lido, escutado o que Edith Stein fala sobre educação e tantos outros, santos na igreja, mas sobretudo ela, O que é educar? Esse conduzir para fora, tirar de dentro para fora, direcionar para. E não existe educar na fé sem essa saída de si, sem esse olhar para o alto. E aqui eu vou trazer uma figura importante do Antigo Testamento para que a gente aprofunde essa dimensão. Nós vamos pegar aí Elias. Elias no caminho dele para o Monte Horebe. Elias, ele estava fugindo, Na verdade, estava insatisfeito porque o povo, estava adorando outros deuses e ele estava tentando escapar aí das ameaças. Ele foi ameaçado de morte,
Ele, sendo ameaçado de morte, ele decidiu então seguir para o Monte Horebe, e ele passou um dia, né? E antes disso, só lembrando que existe aí nessa história alguns versículos, alguns personagens, algumas realidades, né, que vão ser educadoras, algum externo que vai ser muito educador da fé de Elias, e Elias que vai se deixar educar, né? E nós vamos ver também a ajuda divina, para que ele compreendesse ali o processo de educação na fé dele, né? Então vejam bem, e eu vou tentar fazer um paralelo entre Deus e nós, né? Deus ali e a comunidade, e nós, casados, com filhos, namorados, noivos, dentro dessa dimensão de nos deixarmos educar. Bem, o que aconteceu com Elias? Depois de caminhar um dia no deserto, e nós não temos noção, né, do que é caminhar no deserto, só as pessoas aí que puderam visitar ou que moraram no Maghreb, numa região mais assim, né, podem dizer um pouco. Não é fácil caminhar no deserto. Então, depois de ele caminhar um dia no deserto, ele fica muito cansado, e aí ele encontra um junípero, né? Junípero é uma árvore que se mantém sempre verde, que não seca. Então, ele vai, senta-se debaixo da sombra do junípero. E para que Elias se sentou ali? Para pedir a morte. E para pedir a morte, Elias não aguentava mais caminhar e viver tudo que ele estava vivendo. Ele disse: basta, Senhor, basta, tira a minha vida. Basta de sofrimento, né? E nós dizemos isto a Deus. Nós chegamos a isto dentro da comunidade, irmãos. Namorados, noivos, nós, famílias. Nós dizemos isso, nós pedimos a morte. Basta, Senhor, daquilo que eu vivo nesse caminho de namoro, dentro da comunidade de vida. Basta, Senhor, naquilo que eu vivo nesse processo de noivado, dentro de preparação para o casamento, dentro da comunidade de vida. Basta, Senhor, tudo que eu já vivi quanto família, dentro da comunidade de vida. Basta de tanta incompreensão. Basta dessas estruturas defasadas, inadequadas para pessoas casadas. Basta desses desafios que eu tenho encontrado com a realidade dos meus filhos, com adoecimentos, com realidades para além, genéticas. Basta dos limites do meu cônjuge, basta dos limites meus, desta missão onde eu estou. Basta, chega de caminhar nesse deserto e não encontrar nenhum oásis. Chega de tanto pastoreio, de tanta formação sem resultado. Basta. Irmãos, e o que aconteceu com Elias? Depois de dizer, me mata, eu não quero mais viver aqui, o que aconteceu com ele? Elias dormiu. Elias dormiu. Não se sabe se Elias dormiu por cansaço, Elias pode ter dormido por muito sofrimento, Elias pode ter dormido por confiar, mas Elias também pode ter dormido por muito desespero. Ele pode ter dormido por sofrimentos na alma. E o que foi que aconteceu? Um anjo chegou, tocou em Elias e disse, levanta e come.
Quando Elias abriu os olhos, o que ele tinha? O que era que existia ali perto dele? Pão cozido, em cima de uma pedra quente e água. Então Elias comeu, bebeu e fez o quê? Elias voltou a caminhar? Não. Elias voltou a dormir. Elias voltou a dormir. E o anjo talvez tenha achado que depois que Elias tivesse comido e bebido, ele ia prosseguir o seu caminho no deserto. Mas Elias ficou lá, voltou a dormir e daqui a pouco o anjo volta. De novo toca em Elias e diz: levanta e come. Mas dessa vez o anjo acrescentou outra frase que vai falar muito para nós, namorados, noivos, casados na comunidade de vida. Ele acrescentou a frase seguinte, ele disse: levanta e come, porque o caminho é longo. O caminho é longo, meus irmãos. O caminho é longo. E nesse momento Elias teve consciência que ele não podia ficar tranquilo debaixo do junípero. Ele tinha que atravessar o deserto para se encontrar com o Senhor no monte. Porque o zelo pelo Senhor o consumia, o amor pelo Senhor o consumia. E ele precisava ir. E depois do anjo ter dito que o caminho era longo, o que aconteceu? Elias caminhou 40 dias para encontrar-se com seu Deus na Montanha Santa. É longo o caminho. E aqui eu faço muita reverência, né? Aos que vieram antes de mim, casados, que aqui estão e que já caminharam muito. E faço o mesmo convite àqueles que casaram-se há pouco tempo, olhem para os que vieram antes de vocês. E para aqueles que namoram e que estão noivos, outros olharão para vocês como aqueles que caminharam no deserto e que fizeram um caminho longo. E vejam bem, irmãos, muitas vezes o anjo que vem nos acordar é a própria comunidade e os caminhos que ela propõe e as fases que se vive e as demandas de espera. E não é simples. Muitas vezes o anjo são autoridades que vão chegar somente no momento que a gente está pedindo a morte. Me tira daqui. Eu não quero mais estar nessa missão. Eu estou cansado dessa cultura, eu estou cansado dessa missão, onde você se encontra aí. Estou cansado de ficar distante, namoro à distância pela vida missionária, né? Estou cansada desse processo de noivado que não é como eu desejaria. Né? E qual é o alimento que muitas vezes a comunidade vai nos dar? São a vontade de Deus pelas vias do Evangelho escritas neste carisma. Ela vai dar o cuidado? Vai. Porque também dá o cuidado. Mas ela também vai propor caminhos. E caminhos que muitas vezes não vão estar sendo tão assimilados pelo nosso olhar, pelos nossos sentidos, pelo nosso tato.
caminhos que não serão compreendidos, realidades que nós não vamos, de forma alguma, acreditar que é por ali, né? E aí é que poderemos percorrer o caminho da fé e possuir uma fé que tem olhos, que em nada nega a realidade presente, e possuir olhos que tem fé, que abraça a realidade presente e segue. Veja bem, possuir essa dimensão oculata fides é ver além do temporal. Pode ser que uma realidade familiar se torne o pão para não desistirmos. Mas também pode ser que essa mesma realidade familiar se torne o junípero, onde eu quero acampar, permanecer e não cruzar o deserto. Ou até preferir voltar. Pode ser que seja a missão onde eu estou, a casa comunitária onde eu vivo, né? Pode ser. Mas, inspirados pelas palavras de São Gregório, é preciso assumir que Deus não pode se revelar, que não seja, Deus não pode se mostrar na sua ressurreição sem a percepção das coisas visuais, sem a percepção desse temporal. Mas é um convite a ultrapassar todas essas questões em vista de fazermos essa experiência de ressurreição. É hora de crescer na fé. Irmãos, a Assembleia vem aí, né? Talvez muitas expectativas no coração de tanta gente, não digo só de quem namora, de quem é casado, mas de pessoas de dentro da comunidade, de fora, né? Muitas expectativas. E eu gostaria de convidar a todos nós a nos colocarmos de joelhos e não a diminuirmos a dimensão divina, talvez pelas próprias expectativas, e em nada negando tudo aquilo que nós sabemos que temos que crescer, avançar, pontos a rever, em nada negar, mas nos ajoelharmos, porque nós precisamos voltar a crer na ação do Espírito Santo, na nossa vida e na vida da comunidade. Irmãos, se a situação é árdua, e essa situação de Elias era, né? Elias, um gigante na fé, nós podemos dizer, que percebeu na brisa leve, que era Deus que ali estava. Elias desanimou. Elias perdeu as forças. Elias foi um profeta que conheceu a depressão, que conheceu o desespero, que atravessou o deserto e que foi provado. Certamente nós temos no meio de nós namorados, noivos e famílias assim, que por alguma realidade não acreditam mais em si, não acreditam na vocação, talvez não estão tão dispostas a viver a radicalidade do Evangelho, talvez adoecidas espiritualmente, frias na vivência vocacional, desesperadas em diversas situações, seja pessoal, seja vício, seja pecado, seja dimensão familiar, seja por não aguentar mais ficar neste lugar onde você está hoje,
seja por desentendimentos fraternos, seja por desentendimentos com o cônjuge, seja o que for. E o pão necessário é a oportunidade de crescer na fé. Nós estamos vivendo tempos que necessitam de uma fé madura e de uma tomada de decisão madura. Não podemos tratar mais nossas questões vividas por nós mesmos, por nossos filhos, sem a dimensão de crescer na fé. Não dá mais. O tempo pede outra resposta. Os tempos e as situações árduas que vivemos, se a situação é árdua, é hora de educar e educar-se na fé, deixar-se educar na fé. Se a situação é uma doença, é hora de educar-se, deixar-se educar na fé. Quando a prova chega, quando a purificação chega, a fé, irmãos, ela começa quando não temos mais respostas sensíveis. Quando não tem lógica humana. Quando para nós Deus não responde mais, aparentemente Deus não responde mais. Quando não existe mais uma certa assimilação. Aí começa a fé. Vamos viver realidades dentro das nossas vias familiares, com nossos filhos, com a comunidade. Vamos viver realidades na vivência do caminho do namoro, do caminho do noivado, que as colocações, as ajudas externas, irmãos, amigos, a perseverança, a coragem de falar, de se expressar, de se abrir, de dialogar, a nossa clareza, a nossa transparência, a nossa paternidade, a nossa maternidade, a nossa intercessão, tudo vai ser insuficiente. Insuficiente. Por quê? Porque será um caminho de cada família. Cada família precisa fazer o seu caminho de fé, o seu itinerário da fé, o seu caminho com Deus, de união com Deus. Vejam bem, irmãos, nós devemos olhar e fazer uma leitura real, muito real das coisas. Aqui eu sei que não cabe discursos espiritualistas, e não é essa a proposta. Nós devemos fazer essas leituras, mas, irmãos, nós precisamos também de uma leitura de fé. Por quê? Porque somos guias espirituais. Primeiro, atenção, casados, guias espirituais para os nossos filhos. Guias espirituais para o povo que Deus nos confia, para irmãos na casa. Guias espirituais, este lugar Deus nos deu. E Deus nos pede que sejamos guias espirituais. E aqui entra a questão importante: cadê a nossa fé? Olha, eu não digo que na família não deva ter profissionais, não deva ter terapias, não deva ter dimensões necessárias, pediátricas, pedagógicas para os filhos. É isso mesmo, não estou dizendo que não tem que ter, mas vamos tendo, às vezes, mais fé nos instrumentos e nas soluções rápidas, possíveis, do que no nosso caminho de santidade, no caminho de vias da fé, desse oculata fides, possui uma fé que tem olhos e olhos que tem fé. Muitas vezes somos pais e mães pedindo para morrer, e o trabalho de Deus em nós
é nos fazer crescer na fé. Crescer na fé. Mesmo, entendam, irmãos, nossa oração precisa ser cheia de fé, de fervor. Nossos joelhos precisam se dobrar muito. Nós não podemos fechar a porta do mistério na nossa vida, nem a porta do mistério na vida dos nossos filhos. Precisamos ter coragem de passar pelo deserto. Não foi você que se colocou no deserto. Não fui eu que me coloquei no deserto. Nós não escolhemos caminhar no deserto. Existe um mistério divino que nos abraçou, irmãos, nos envolveu nesse carisma. Não fechemos a porta do mistério, irmãos. Que leitura é essa que nós estamos fazendo, que só tem como base o que a gente não consegue mais? Que leitura é essa que nós estamos fazendo, que somente tem como base as minhas fraquezas e os deslizes da comunidade, as pessoas humanas que estão a nos guiar? Que leitura é essa que só tem como base os meus pecados, os nossos pecados? Que leitura é essa que só tem como base as minhas infidelidades? Que leitura é essa que só tem como base até a minha pouca fé? Nós necessitamos, irmãos, dessa fé que tem olhos. Possuir essa fé que tem olhos. E olhos que possuem a fé. Oculata fides. Precisamos suplicar essa graça ao Espírito. Esse educar na fé, esse conduzir para fora de si mesmo, para fora do que é temporal, do que é natural, simplesmente elevar o olhar. Educar-se na fé exige, irmãos, tomada de decisões, e decisões conscientes, responsáveis e livres. Muitas vezes, irmãos, decisões que vai nos levar para a cruz e vai nos deixar lá. Ou até decisões que vai nos deixar lá. A gente já está lá e lá a gente vai ficar. Ali a gente já estava. Ninguém vai para o Calvário sem a fé, irmãos. Ninguém vai por via nenhuma de união com Deus sem fé. Ninguém. Ninguém vai por via nenhuma sem acreditar no amor de Deus por mim, por minha família, por mim, pelo meu namorado, por mim, pelo meu noivo. Ninguém vai sem acreditar numa eternidade. Ninguém vai. E aí, quando nos deixamos educar por Deus e deixamos também a nossa família entrar nessa educação divina, então ali vai chegar um anjo, Deus vai enviar os seus, Deus vai se manifestar na sua ressurreição. Vai alguém dizer, tá aqui o pão e água, toma e come. E às vezes, até nós, famílias na comunidade de vida, né? Muitas vezes vai ser outra família da comunidade de vida que com a sua vida, ou então com as suas palavras, sua partilha, vai dizer, tá aqui, estou te deixando pão e água. Come e vai, porque o caminho é longo. Caminha. Quando permitimos que Deus nos eduque na fé, e que sejamos educadores da fé também, né? Aí permitimos que Deus
E aqui atenção, permitimos que Deus escreva um novo capítulo na nossa história, na minha história de salvação. Porque, irmãos, a minha história de salvação, ela não acabou. Ela não acabou quando nós tivemos nossa experiência com Deus. A nossa história de salvação, a minha história de salvação, ela não acabou quando eu entrei na comunidade, quando a gente entrou na comunidade. A nossa história de salvação não acabou quando a gente começou e discerniu nosso estado de vida para o matrimônio. A nossa história de salvação não acabou quando a gente começou a namorar, quando a gente noivou, quando a gente se casou. Quando a gente teve filhos, a nossa história de salvação, ela continua. E entenda, um capítulo novo vai sendo escrito na minha história de salvação, por meio das minhas decisões na fé. Tomadas de decisões por meio da fé. Decisões livres, decisões conscientes, decisões responsáveis. Por quê? Por que um novo capítulo é escrito na minha história de salvação? Por quê? Porque vai me sendo exigido mais fidelidade. Porque vai me ser exigido mais perseverança. Porque vai me sendo exigido mais evangelho encarnado. Porque vai me sendo exigido mais união com Deus. Então, irmãos, quando nos abrimos à ação do Espírito para isto, estamos dispostos, como os santos, a sofrer para a glória de Deus e para o futuro da igreja e do carisma dentro da sua missão no mundo. Meus queridos irmãos, famílias, namorados, noivos, temos a mesma vida. A mesma. Mas nós estamos dispostos a sofrer para a glória de Deus, para o destino e missão do carisma na igreja e no mundo, pela igreja. Nós encontramos em nós uma fé que vai até aí, que chega até aí. Nós estamos e nós encontramos uma fé exigente, que espera uma paciência até aí. Estou disposto a sofrer para a minha salvação, para a salvação de muitos, porque Deus está ainda a escrever a minha história de salvação. Porque ela só acaba no dia que eu partir dessa terra. O capítulo novo se iniciou quando eu e você, a gente disse sim. Sim na fé. E entramos nessa dimensão de união com Deus por meio de um carisma. Pela vivência do Evangelho através desse carisma. E com o tempo fomos amadurecendo e tomando decisões em cada fase. Irmãos, o Catecismo da Igreja, o 1699 até o 1876, quando fala da fé, vai dizer assim, vai dizer que a fé é uma adesão pessoal do homem inteiro. Do homem inteiro a Deus e não parte dele, tá? Inteiro. Por isso que a nossa entrega deve ser inteira. Isso não é um discurso do Shalom. Isso é a vida da fé. A fé é uma adesão pessoal do homem inteiro. Famílias, eu sei que tem namorados, noivos e famílias cansadas de doenças e circunstâncias, cansada de namorar à distância, de partilhas, de demandas, de filhos, intensa vida familiar, de inseguranças. E esta é a hora da fé,
É este o momento de encontrar disposições para viver, para sofrer para a glória de Deus, para o bem e a missão do carisma no mundo, para a igreja, para... E olha, o catecismo diz que o ato da fé supõe o quê? Você sabe o que o catecismo diz? Que para que eu tenha um ato de fé, o que supõe? Supõe uma reflexão e uma decisão consciente e responsável na entrega total a Deus. Supõe uma reflexão. Você vai refletir. Sim, você vai enxergar com realismo tudo que se vive dentro desta nossa família, da sua família, comunidade, sim. Você vai ver com clareza as coisas com o passar dos anos, com o tempo, sim. Você vai questionar, sim. Você vai raciocinar, você vai, né, encontrar termos lógicos, encontrar respostas, sim, você vai. Você vai querer chegar a uma resposta, uma resolução, sim, sim. Porque o movimento da experiência de fé vai ser buscado dessa forma. E foi dessa forma que Tomé buscou. Ele precisava, pelos sentidos e pela razão, pela sua sensibilidade, ele precisava da segurança e da certeza. E depois que o ressuscitado se foi, o que restou? A fé. Não foi o que Tomé recebeu de sensibilidade. Foi a fé. Depois disso, o que se exigiu dos discípulos, dos apóstolos, de Tomé e de tantos santos dentro da igreja, depois se exigiu decisões conscientes, sérias, responsáveis. Está nas nossas mãos, irmãos, a tomada das decisões que cabe a nós, não vai caber muitas vezes a nenhuma autoridade. Cabe a você, cabe a mim, tomadas de decisões sérias, responsáveis, livres. Se existem famílias aqui, namorados, noivos, que estão a questionar, será que eu errei no processo? Será que é isso mesmo? Né? Se existiu isso é bom. Se existem famílias assim, isto é bom. Por quê? Porque precisamos questionar nossas escolhas. Ninguém amadurece sem questionar-se nas suas próprias escolhas. Ninguém cresce na fé sem isso. Nossas escolhas. E depois exige-se uma consciente e responsável decisão de entrega a Deus, como diz o catecismo, de uma entrega total a Deus. Porque, irmãos, nossas escolhas e decisões precisam ganhar peso de eternidade. Os nossos discernimentos precisam ganhar peso de eternidade. Ninguém é como Jesus, né? Ninguém me tira a vida, eu a dou livremente. Quem é o Nazareno aí? Sou eu. Livremente, uma entrega. Vamos neste educar-se, deixar-se educar na fé, irmãos. E aqui entro para o terceiro ponto, né? O primeiro é um amor capaz de grandes provas. O segundo, né? Esse crescer na fé e nessa entrega total para a tomada das grandes decisões, né? Essa dimensão da tomada das decisões como um caminho de crescimento na fé. E o terceiro ponto, que é assumir as consequências das nossas decisões, seja ela qual for. Eu falo das decisões sérias, mas eu também falo das mais corriqueiras, mais cotidianas. Assumir as consequências da nossa decisão, sejam elas boas ou menos favoráveis.
a minha pessoa, a minha vida de santidade, que eu quero dizer. E neste assumir as consequências, sempre assumir o caminho da conversão. Assumindo as consequências, assumir o caminho da conversão. Na revista Escuta, né? Quando Moisés vai falar do amadurecimento humano, espiritual, comunitário e missionário, ele cita assim, que o processo de amadurecimento espiritual, comunitário e missionário não é algo matemático, né? Ele vai dizendo que não é uma equação que x e y é igual a z, né? Mas é uma lógica divina, sobrenatural. É um trabalho da graça na liberdade humana, né? É um trabalho da graça na liberdade. Se faz e não depende dos programas e grades, né, da assistência de formação, né? É algo que acontece na nossa vida, no tempo e na vida, né? Deus vai operando na nossa vida, porque a oficina de Deus é a vida, é a vida. Então, irmãos, a graça, a liberdade humana, a nossa vida vai muito mais do que formação que a gente receba, né? Deus nos envia, namorados, Deus está a nos enviar, noivos, famílias, Deus está a nos enviar. Ajoelhemo-nos, porque Deus está a nos enviar. Deus está a nos enviar. Eu estou aqui, você está aqui, porque a gente disse sim. Eu quero viver como uma família missionária na comunidade de vida. Eu disse sim. O que você está vivendo hoje, e eu estou vivendo hoje, é consequência desse sim. E ele deve se tornar consciente. Porque existem as condições de fé, irmãos. E fé é muito mais do que o externo, do que estamos vendo. Realmente, é possuir essa fé que tem olhos e ter olhos que possuem a fé. Oculata fides. E é o Espírito Santo que vai nos ajudar a crescer na fé. Nós vamos nos encontrar com Deus, como Elias, né? Elias, no final, ele encontrou-se com Deus, né? Estes olhos carnais, eles precisam de uma ajuda divina para viver nesta vida, de modo a ter fé. Para viver a realidade que eu rejeito, com coragem, né? E disposição a crescer na fé. Assumir ali que a comunidade é uma família de famílias, exige fé. Exige fé. Assumir parte da missão que cabe a mim enquanto família, dentro desse carisma, exige fé. Exige fé. Irmãos, como São João da Cruz, dizer, né? Eu sei que muitos de nós, e eu tiro o chapéu, como dizem em francês, né? Chapeau. Eu tiro o chapéu para as famílias que me precederam. Eu tenho já 12 anos, né? 11 anos de casada, né? E eu tiro o chapéu para as famílias que me precederam. Porque o que eu bebo hoje é graças à fé de vocês. Namorados e noivos, o que vocês bebem hoje é graça à fé dos anteriores. E os que beberão amanhã vai ser graças à fé de vocês. E podemos juntos, irmãos, como famílias, nos ajoelharmos. E como São João da Cruz dizer, em noite tão ditosa e num segredo em que ninguém me via,
nem eu olhava coisa alguma, sem outra luz, nem guia, além daquela que em meu coração ardia. Famílias que têm um amor esponsal, namorados que têm um amor esponsal, noivos que têm um amor esponsal, famílias que querem amar Jesus. E querem amar Jesus incondicionalmente. O amor incondicional, que está escrevendo um novo capítulo, famílias que estão escrevendo um novo capítulo da sua história de salvação, com base nesse amor, que custe o que custar. Famílias que gritam: eu quero Deus. Famílias que gritam: eu quero amar a Deus. Eu quero amar a igreja. Eu quero amar os homens. Eu quero amar essa comunidade. Famílias que gritam que querem amar a Cristo até o fim. Famílias que vão fazer, vão dizer, vão cantar uma canção de amor, como João da Cruz. Ó noite, ó fé que me guiastes, ó noite, ó fé mais amável que a alvorada, ó noite, ó fé que juntastes amado com amada, amada já no amado, transformada. Irmãos, nós temos esse amor. Se vocês têm a mesma vida que eu, nós temos. E nós podemos gritar. Nós podemos até ousar, como os artistas, a escrever uma canção, a cantar o quanto amamos o amado. E com os nossos filhos, os do céu e os da terra, famílias que não puderam ter filhos, mas cantar nessa procissão bela, poder cantar esse amor ao amado, poder escrever um capítulo novo na história de salvação da nossa comunidade, poder de joelhos, dizer: tudo cessou, deixa-me largando o meu cuidado, o rosto reclinado sobre o amado. E essa é a nossa recompensa. Namorados, noivos, casados, essa é a nossa recompensa. A nossa recompensa é nos unirmos a Deus. A nossa recompensa é essa vida de união, é essa vida de fé. A nossa recompensa é em cada batida do coração do nosso amado poder dizer: eu creio, e se ajoelhar. E como Tomé dizer: meu Senhor e meu Deus, tu és muito maior. Tu és muito mais do que esses sentidos e do que essa razão. Eu creio. E no final, de mãos dadas, juntos, como família, dentro da comunidade, uma família de famílias, porque, irmãos, somos numerosos, mas ainda somos a primeira geração de famílias dentro da comunidade. Nós somos, apesar de numerosos. E Deus está
pela ação do Espírito Santo, a nos interpelar à fé e nos ajoelharmos, desde já, namorados e noivos, juntos conosco, vamos nos ajoelhar e dizer, e cantar, e cantarolar os nossos esponsais ao nosso amado. Ó fé que me guiastes, ó fé mais amável que a alvorada, ó noite, ó deserto, ó noite, ó fé, que juntastes amado com amada, amada já no amado transformada. Que Deus nos dê, pela força do Espírito Santo, irmãos, a coragem de nos ajoelharmos e acreditarmos que o Espírito Santo pode inflamar os nossos corações a esse ponto e vivermos esse novo que o próprio Espírito está a gerar no seio da comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e muito obrigado pelo sim, pela vida, por esses escondimentos vividos por amor a Cristo, porque sustenta a minha vida. Deus abençoe vocês.